Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse dia, terceiro dia do resgate dos nossos 7 princípios fundamentais para a transformação e para a prosperidade da nossa vida em todas as áreas dela. Então estou muito feliz que você está resistindo até o fim. Só fica quem entende o seguinte, olha só, mudança não depende do se Deus quiser. Eu falei isso para a primeira geração da CAF, quem está com a gente desde o início. Olha, se Deus quiser, é uma postura e uma oração mediante aquilo que não está escrito. Mas aquilo que já foi escrito não depende se Deus quiser, depende se a gente crê, abraça, é radical para viver aquilo que Deus já deixou escrito em sua palavra. Então por que o pessoal não aguenta a pancadaria? Porque o pessoal... Floco de neve, se Deus quiser eu vou mudar meu caráter, se Deus quiser eu vou abandonar esse pecado, se Deus quiser eu vou transformar meu casamento. E o tempo vai passando e nada acontece na vida da pessoa. Porque olha só, crescimento, santidade, mudança, prosperidade não é osmose, não vem com o tempo, não é se Deus quiser. Porque a Bíblia tem 66 livros do que Deus já quis. Então olha só, ó Deus, fala comigo, e Deus já falou, macho. Não é que Deus não vai falar o novo, mas como é que Deus vai falar o novo para alguém que não quer ouvir o que já foi dito? Então, se Deus já falou tanto que deu uma Bíblia, por que você está pedindo para Deus falar algo novo, sendo que você não honra, não valoriza o que já foi dito? Então, assim, ó, nem todos suportarão. Porque, irmão, como eu disse, não sou pregador nem pastor de infantilizar. Eu te dou poder, eu te devolvo. Eu respondo tua pergunta te fazendo uma nova pergunta, porque a responsabilidade é tua, era isso que Jesus Cristo fazia. Quem te deu autoridade para realizar esses sinais? Perguntaram para Jesus. Aí Jesus disse, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Porque Jesus não quer infantilizar as pessoas. Jesus deu um cérebro para cada um de nós, sabia? E o nosso cérebro precisa ter dentes. É gratuito. Conversão não anula o saber. Por isso que eu falo da vida inteligente, que é da vida antecedida. Porque, irmão, Deus já falou, Deus deu um cérebro, eu posso pensar, eu posso ousar, eu posso crer, eu posso praticar aquilo que está escrito. Então, olha só, parabéns para você que quer sair da vitimização, que quer protagonizar. Deus não transforma dublês. Hoje eu vou falar principalmente com os homens, mas é um assunto que se estende às mulheres também. Não tem como transformar a vida se a gente não entender todo o ecossistema. Então deixa eu falar um negócio para você, amigo. Deus não transforma dublê. Deus não transforma coadjuvante. Deus só transforma protagonista. Às vezes você está numa tamanha crise, num lamaçal tão profundo de pecado, de mentira, porque, como eu sempre digo, às vezes você já está contando a 100ª mentira para cobrir a primeira. No princípio do sexo eu vou falar sobre isso. Como que uma pessoa viciada em pornografia se torna uma pessoa mentirosa. Porque ao fugir de todos, ela tem que contar sempre novas mentiras para poder cobrir a primeira mentira dela. Então, olha só, às vezes você está em densas trevas, tão profundas, que você abraçou as máscaras sociais. Você tem uma máscara para a igreja, você tem uma máscara para você tem uma máscara para os seus filhos, você é um bom pai, mas você não é um bom marido, porque você tem uma outra máscara, você tem outra máscara no trabalho, você tem uma outra máscara com os amigos no futebol, você tem uma outra máscara para os seus pais, e nem você mais talvez saiba quem você é. Até ficou confuso para você. Se ficou confuso para você, como que o evangelho vai ser o poder de Deus para transformar uma pessoa que não sabe mais quem é? Então, às vezes você tem 10 personagens sociais. Quem você é? Para o evangelho poder tratar com você. O evangelho só transforma na primeira pessoa. Foi o que eu disse ontem. Não foi no primeiro dia. O evangelho não transforma o crente pá, que sempre terceiriza para o outro. O evangelho transforma o crente inchada, que puxa para si a responsabilidade.
Então, enquanto você for coadjuvante da sua própria vida, nada vai acontecer. Vem para o centro, amigo. Vem para o palco, vem protagonizar. Abre a cortina e diz, a vida é minha, a responsabilidade é minha. Usa teus erros como adubo para o acerto, tá? Então não é porque deu muita coisa errado no passado que precisa ficar dando errado. Um cara, olha só o nível de muitos de nós hoje. Um cara, na caixa de perguntas da CAF, que eu fiz mês passado, um cara perguntou, se Jesus Cristo disse que a intenção do adultério já é adultério, qual a diferença entre a intenção e adulterar? O que o cara estava dizendo? Olha, é tão engraçado que eu pensei, olha só, engatilharam uma arma na sua cabeça, precisam puxar o gatilho? Então o cara está dizendo, se pensar já é, então eu vou viver. Então isso é o sintoma clássico e crônico de alguém que não foi chamado por Deus para uma nova vida. Então não é porque deu errado que precisa dar errado para sempre. Não é porque algumas coisas saíram do lugar que a sua vida tem que perder o freio por completo. Então olha só, gente, parabéns a vocês, amigos, amigas que estão resistindo até o fim. Tá? Estamos aqui para emancipar vocês, para dar a vocês poder de transformação. Fala, gente. Problemas técnicos aqui, mas voltamos. Tá tudo ok? Ok. Então, só uma pincelada rápido nos 7 princípios. O primeiro dia foi um dia espetacular, que como que falar de Deus e não ser um dia espetacular? Foi o nosso primeiro dia. Segundo dia, que foi ontem, família, entendendo que às vezes é um egoísmo desejar um mundo melhor, uma igreja melhor, sendo uma família pior. Então, se eu quero uma igreja diferente, uma sociedade diferente, eu preciso reconhecer que a minha família precisa ser uma família apostólica impulsionada por Deus para transformar as realidades ao redor. E hoje, tão especial quanto, vai ser o resgate do princípio da masculinidade, amanhã da feminilidade, sexo, amor, dinheiro nos próximos. Então, muita coisa bacana nos espera aí nos próximos dias. E olha só, não tem como ouvir uma coisa e não ouvir outra. Se deseja transformação plena, tem que se expor aos 7 dias. Tem que se expor aos 7 princípios. Então não faça isso de qualquer maneira. Você tem que respeitar o nosso tempo, o meu tempo, o tempo da nossa equipe. Estamos aqui te amando, produzindo do melhor em preocupação com a tua vida. Então, ouvir por curiosidade, ouvir 20 minutos, que interessante essa linha de raciocínio. Não, é para abraçar o conteúdo, aplicar na tua vida para uma transformação plena, ok? Então, todos os materiais, né, estão sendo enviados nos grupos que vocês estão cadastrados ou no e-mail que você está cadastrado, né? Os grupos
do WhatsApp ou a comunidade no Telegram ou no seu e-mail, os resumos de cada dia, os links para você participar conosco aqui todos os dias, tá bom? E o que é interessante nesse princípio de hoje, linkando ponto positivo com ponto negativo, é aquilo que eu comecei a desenhar ontem. Olha só, filhos não prosperam, somente homens prosperam. Jesus, em sua humanidade, foi filho de Maria e, por adoção, filho de José. Mas tem dois momentos na Bíblia que você percebe Jesus radical quanto a isso. Na transformação de água em vinho, o que eu tenho contigo, mulher? E colocou Maria num lugar dela. E na crucificação, dizendo, eis aí o teu filho, mulher. Falando sobre João e Maria novamente. Então, olha só, Jesus estava ali entre 30 a 33 anos, no ápice do seu ministério, então até 20 e poucos anos, bem provavelmente criado, gerado dentro do núcleo familiar estabelecido por José e Maria. Na minha concepção, as duas pessoas mais importantes do Novo Testamento. A gente foca muito os apóstolos, mas sem a hombridade de José de aceitar o milagre da concepção do Messias, né? Olha só, não, como eu disse ontem, não tem tempo da gente estender os conceitos aqui. E é coisa que a gente faz dentro da CAF. Lá, conteúdos espetaculares sobre todos os assuntos, inclusive sobre masculinidade. E toda terça-feira a gente se encontra de maneira privada a comunidade para discutir assuntos assim. Mas olha só, voltando, a vida de José é tão espetacular que não dá para falar dela aqui e a gente vai ter que estender isso dentro da CAF. Cara, um homem que precisa ser imitado por muitos de nós. Muitos querem ser homens igual a Jesus, glória a Deus, né? Mas Jesus é Deus. Vamos falar de homens humanos caídos, pecadores, que decidiram viver o seu heroísmo. E José é o cara mais importante do Novo Testamento. É curta as passagens que falam sobre o cara, mas a sua honra e o seu senso de hombridade, irmão, abriram a porta para o Novo Testamento ser criado de alguma maneira. Mas voltando a Jesus, Jesus rompeu o vínculo materno. Quando você vai até para a filosofia, a psicologia secular, caras como Freud, caras como Carl Jung, que foi um psicólogo contemporâneo de Freud, todos eles falaram sobre o complexo materno, o Édipo. Eu desenvolvi, quando eu não conhecia um pouco da psicanálise e da psicologia, eu desenvolvi o ciclo da morte, né? Homens que não são homens não cuidam de suas mulheres, mulheres não cuidadas e amadas dão as suas afeições ao homem mais próximo de si, mesmo que não sexualmente falando. E qual é o homem mais perto de uma mulher não amada, que ela pode transferir as suas dores de afeição que geradas no casamento sem estar pecando? O filho. Por isso o conflito constante entre sogra e nora. A mãe quer ser amada por um homem, não apenas sexualmente e na provisão. E como ela faz isso? Estendendo suas carências ao filho. E então ela domina os processos do filho e impede o filho de ser homem para uma mulher. Então, nesse ciclo da morte, homens omissos, mulheres não amadas. Mulheres não amadas, mães controladoras. Filhos controlados, péssimos maridos. E esposas frustradas. Então, o ciclo da morte, entendeu? Que nunca passa, nunca se conclui. Então, a vida só dá certo quando um homem, nesse ciclo da morte, decide romper o vínculo materno. Eu não sou mais filho, eu sou um homem. Filho é um detalhe da minha existência, mas não é o fundamento mais da minha existência. Se Deus, em Jesus, rompeu com a mãe, quem é você para não romper? Quem você pensa que é para não romper? E aqui está a explicação, talvez, porque a tua vida não dá certo. Porque o filho não prospera, só o homem prospera. E para o homem nascer, o homem precisa romper o cordão umbilical.
ele precisa deixar de ser filho de maneira absoluta. Ele é filho, não tem como deixar de ser filho, mas ele é filho agora de maneira parcial e não de maneira total. De maneira total ele é homem, de maneira total ele é profeta, de maneira total ele é sacerdote, de maneira total ele é missionário, de maneira total ele é um apóstolo de Cristo, de maneira total ele é um pai, de maneira total ele é um marido. E toda vez que sua mãe puxar ele para o ventre, olha, acabou o vinho, ele precisa se portar de maneira viril. O que eu tenho contigo, mulher? Dizendo para essa mãe que naquele assunto ela não possui jurisdição, ela não possui autoridade. Eu sou teu filho nesse assunto. Eu sou teu filho dessa porta para fora, dessa porta para dentro é a minha mesa de trabalho. É o início da minha vida. Depende das minhas escolhas. Então o mundo se torna um mundo em crise por causa desse limbo. Os homens pós-modernos, eles entram no casamento com um plano B. Filhos dominados por suas mães não procuram um casamento para se doar a uma mulher. Eles entram num casamento para que a amante, a amada, se torne uma substituta sentimental da mãe. Então, o homem pós-moderno, ele se casa com uma mulher para ter o bônus gratuito do sexo. Então, a gente se tornou uma sociedade de homens casados sexualmente com suas mulheres, mas que permanecem casados sentimentalmente com suas mães. Como que o mundo vai dar certo? Como que a igreja vai dar certo? Por que a igreja emasculou e a gente está cantando essas músicas, esses mantras para Jesus? Eu sou a noiva, como se Jesus estivesse considerando que a gente fosse a namoradinha dele no singular. Os caras estão em tamanha crise de identidade que eles cantam que são noiva não como uma figura de linguagem, mas literalmente e individualmente para piorar. Entendeu? Então os caras estão em crise, não sabem quem são, não sabem como viver. Aí quando vão para Deus, vão para ser cuidados, protegidos, amados, eles querem ainda o afeto materno. Eles não são um guerreiro, eles não saem de casa para morrer, para criar, para ousar, para empreender. Não, eles saem de casa para continuarem no colo materno, mesmo que seja no colo do pastor, no colo da esposa, no colo do empregador, no colo da vida. Então são consumistas, parasitas existenciais, nunca criam, sempre consomem, drenam a energia das pessoas por onde eles passam. São destruidores, a gente foca o destruidor machista, mas tão pior quanto o destruidor machista é o destruidor emasculado, o parasita, o sanguessuga, a vítima, o filho. Porque ele sempre está clamando por colo, ele nunca protagoniza, ele sempre terceiriza suas responsabilidades. E olha só, não é no todo que a responsabilidade é tua, mas ela se torna tua quando tu decide não romper o vínculo. Então não está tudo perdido não se você é esse cara. Vou trocar um cafezinho aqui para me acalmar. Tem esperança para você. E aqui eu estou falando do ponto negativo e positivo que eu tive que passar. Por que hoje eu sou o teu professor, o teu pastor, o teu mentor? Aquele que te auxilia numa jornada de mudança? Porque eu tive que passar por isso. Eu tive que ter a conversa desconfortável com a minha própria mãe, que ela não era minha mãe dentro da minha casa. Ela era minha mãe da porta da minha casa para fora. Eu sou teu filho, minha mãe, na tua casa. Na minha casa, eu não sou teu filho. Eu sou um sacerdote. Eu sou um profeta. Então, na minha casa, a opinião da senhora não é lei. Guarde a opinião da senhora sobre a vida, sobre a criação dos meus filhos e sobre a minha esposa para a senhora mesmo. Lá na sua casa a senhora me diz o que pensa. Na minha casa, por favor, mantenha um silêncio. Eu não quero e não preciso da sua opinião. Mas a sua esposa tal coisa. Olha,
Quando se casa com uma pessoa, não se casa apenas com o seu lado bom, se casa-se também com o seu lado imperfeito. Então, ninguém precisa dizer para mim quem é a minha esposa, porque eu conheço mais do que ninguém suas qualidades e seus defeitos. Eu estou comprometido com ela, eu sou marido dela e não marido da senhora. Então, por gentileza, daquela porta para fora a senhora é minha mãe, daquela porta para dentro a senhora é visita, parentela. Família é a minha esposa, família são meus 4 filhos. E meu amigo, isso aqui é muito duro, né? Minha mãe ficou 3 meses sem falar comigo, mas hoje entende com perfeição o que eu quero dizer. Depois que você rompe o vínculo materno, até os seus pais se tornam parentes. Você é homem, você é macho, a gente está aqui hoje para ativar a tua masculinidade e a tua macheza. É o que a gente sempre diz. Macheza é a tua identidade biológica. Masculinidade é a tua identidade moral. Tu tá pronto para ser homem e macho a partir de Jesus? Então, se tu está pronto e tu aceitou estar aqui comigo nessa noite, tu tem que ouvir o que você nunca ouviu, você tem que estar disposto a praticar o que você nunca praticou. E talvez a primeira conversa que você precisa ter é com a sua mãe, quer seja você solteiro, noivo, casado e por aí vai. Porque quantos caras não conseguem romper na vida porque a vida é plano B, casamento é plano B porque ele sempre está sentado no colo de alguém. Então ele nunca é independente em suas decisões. Você só vai ser homem quando você entender, por exemplo, que a sua esposa é a pessoa mais importante da sua vida. Até mesmo acima dos seus filhos. Porque deixa eu falar um negócio para você. Pais morrem, filhos são enviados, filhos saem de casa. A única pessoa que o Criador fez para terminar todos os dias ao teu lado é a tua esposa. Nenhum lugar na Bíblia Deus disse que você é uma só carne com o seu filho. Em nenhum lugar da Bíblia Deus disse que você é uma só carne com a sua mãe ou com o seu pai. A Bíblia só afirma que você é uma só carne com a sua esposa. E eu não sei se você está pronto para essa conversa. Então, ser homem, assim, ó, talvez você é macho, seu pênis funciona bem, seu desempenho sexual, você é o garanhão, você é o gostosão. Essa é a sua identidade biológica, beleza, tá tudo ok, nenhum problema com isso. Agora a pergunta é se você tem identidade moral, a pergunta é se você é homem, não é se você é macho. Macho faz parte do ser homem, mas ser macho não é ser homem na totalidade. Pergunta que eu faço é se você é homem. E responda isso para você hoje. Sua masculinidade vai ser definida pelo seu legado. Se você morrer hoje, que falta você faz? Porque você só vai fazer falta se você faz sentido. E você só faz sentido se você está escrevendo a história. E você só escreve a história se a sua vida vai ser lida como um legado. Daqui a 5, 10 anos, 50 anos, 100 anos, alguém vai falar de você. Se não, você é só macho. E você vai ser enterrado com o seu pênis junto e a sua história morre no caixão junto com você. Agora, se você é homem, a sua história vai ser escrita, a sua história vai ser narrada, o seu amor por Deus vai ser contado pelas próximas gerações. Então a maioria de nós somos machos inúteis, porque não estamos gerando legado, não estamos agregando valor à vida, à sociedade, às relações. Por quê? Porque estamos na defensiva. Por quê? Porque a gente é o filho da mãe. Entendeu? No momento da crise a gente vai aceitar a mamãe, chamar de tesouro, querido. Dona Florinda vai chamar a gente para sentar no colo e a gente vai aceitar. Então eu contei a minha história, o ponto negativo e positivo. Enquanto eu era filho da Dona Rosa, dava tudo errado na minha vida. Eu só prosperei quando eu me reconheci como marido da Keila, eu me tornei homem. Aí a tua vida muda a rota. Ah, mas eu não posso casar. Olha só, você tá me ouvindo aí, macho velho. Você tá namorando há 5 anos, mano.
Ah, porque ainda eu não tenho. Deus sabe de nada, macho. O mar vermelho só abre quando você marcha e não quando você ora nem vitimiza. Dá a data, acaba com esse ciclo da morte, acaba com essa conversa fiada, irmão. Namoro de 2 anos, 3 anos, 4 anos, namoro de crente é 1 ano no máximo e olhe lá, porque o cara já está decidido a encarar, a ir para cima. Minha mãe depende de mim. Você não é o marido da sua mãe não, meu amigo. Não, mas a minha mãe não tem marido. Problema dela. Mas você não... Deus não criou você para suportar esse fardo. A vida da sua mãe é problema dela e não problema seu. Você se torna um cuidador da sua mãe, mas não o marido da sua mãe. Você vai fazer o teste, você vai fazer o desafio. Você vai romper, você vai decidir, você vai dar uma data para o seu casamento e eu quero que você me desafie, se não acontecer. Sua vida vai mudar tanto, vai romper tanto, vai prosperar tanto que você vai conseguir cuidar da sua esposa, seus filhos, se você tiver, e ainda cuidar da sua mãe. Mas enquanto você ficar nessa defensiva aí, não vou por causa da mamãe. Aí a mamãe tem 70 e tu com 40, o Kiko da Dona Florinda dentro de casa. Não. Deus não criou você para você ser o substituto dos vacilos que o seu pai cometeu. Você não é o marido da sua mãe. A vida dela é responsabilidade dela. Mas nem você quer romper e nem ela quer te largar. Por isso que a responsabilidade é sua, a vida é sua. Você vai continuar sendo inútil se você quiser. Eu já passei para você o meu conceito de masculinidade. Nossa identidade moral é esse conjunto. Macho, identidade biológica. Homem, identidade moral. Junte os dois e você se torna um homem que você precisa ser. Então ontem eu prometi que ia te bater muito, mas eu não vou não. O Espírito Santo me convenceu hoje à tarde. Eu vou te ajudar mais do que te bater. Não que você não mereça apanhar e não que a pisa não transforme. Mas eu só quero deixar claro para você o que é ser um homem bíblico. O que é ser um homem cristocêntrico. A nossa crise de identidade, como eu disse ontem, começa em Adão. Onde estás? E ali a identidade de Adão foi subvertida. O onde estás, como eu disse ontem, não é a pergunta pela localização geográfica. Onde você está, Adão? Deus não queria que ele respondesse, estou atrás da árvore porque estou com medo. Não, Deus queria que ele respondesse quem ele era. A pergunta seria melhor interpretada, como eu disse ontem, quem tu és? Qual o propósito da sua existência? Quem te disse que você estava nu? Lembra? Deus quis entrar no profundo, mas ele não sabia mais interagir no profundo. E a nossa crise de identidade como homens começa ali. Larry Crabb, o escritor de O Silêncio de Adão, é um livro que eu te recomendo ler, recomendo para todo o machonaria aqui. Em Adão, todo homem se cala pela complexidade da dor, da ruptura, né, entre criatura e criador. E ali o homem, ele reverbera o seu silêncio em dois extremos. Ou ele se torna o cara machista, agressivo, ou ele se torna o cara omisso. Então, ou ele é o opressor, ou ele é o omissor, o predador. Mas a raiz é a mesma. A raiz é o pecado original de Adão nos calando. Por isso que o homem é mais introspectivo, adoece mais, deprime mais, se mata mais. 70% dos suicídios é com homens, porque a gente conversa pouco. Percebeu que as nossas conversas são superficiais? O Flamengo ganhou de 4-1, tal. Quando o assunto vai aprofundando, a gente falou tchau. Então a gente não é de abrir o coração. Então as complexidades da vida ficam dentro de nós, nos corroendo, nos destruindo, nos matando. Então, como eu disse, a boa nova é que em Adão todos morrem, mas em Jesus todos podem voltar a viver, também se aplica ao princípio da masculinidade. Em Adão todos deixaram de ser homens, mas em Jesus todos podem voltar a ser homens. Porque olha só, Jesus redefine o conceito de masculinidade. Masculinidade é serviço.
Um homem tão pleno de sua identidade não se sente menos homem ao chorar, ao se expor, ao cuidar dos vulneráveis, a lavar os pés. Olha só, o Deus homem revelou sua masculinidade lavando os pés dos imerecidos. Ceou com o traidor. Masculinidade, no ápice dela, é servir. Masculinidade, no ápice, é doação, sacrifício, se dar ao outro. Efésios 5, o que Paulo disse, amar a mulher como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Com o sacrifício, com a morte. Então, o homem, no ápice da sua masculinidade, ele morre pelo outro, porque ele já morreu para si mesmo e decidiu viver o seu propósito. É disso que se trata. E eu quero te inspirar a isso. Falei ontem como você foi criado para ser. Você foi criado para ser a glória de Deus. Gênesis 1, 26. Criado à imagem e à semelhança de Deus. Então deixa eu falar algo para você. Se cobre mais. Você é portador da glória de Deus. Entende isso? A gente trata isso no maçonaria falando que você é divindade sociológica. Aqui eu não estou falando como a heresia do Vitor Azevedo, tá? Que a gente é Deus, que a gente é cabulosão e tal. Não, isso é heresia que o Vitor Azevedo falou, tá? Mas eu estou falando a partir de Gênesis 1, 26. Eu, Anderson, fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Na minha atitude cotidiana, eu sou divindade sociológica. Como uma criatura criada à imagem do Criador e agora sendo adotado por Ele em Cristo Jesus, eu posso expressar de alguma maneira quem meu Pai é e os valores do meu lar eterno. Então eu me torno de alguma maneira evidência divina no chão da vida. Eu me torno divindade com D minúsculo sociológica para ser um revelador de céu e terra. Lembra a oração do Pai Nosso? Que seja feito na terra como é no céu. E eu sou esse instrumento, esse veículo. Eu olho para o meu Pai, como Jesus Cristo disse, vejo Ele trabalhar e trabalho até agora. Eu olho para o meu lar eterno e posso configurar o meu lar terreno. Então, se você aceitar que você é portador da glória de Deus, se você aceitar que você é expressão de divindade, se você entender que você é filho de Deus, muda tudo. Se você é divindade sociológica, se você pode expressar a imagem e a semelhança do Criador, já muda tudo. Muda até o teu nível de responsabilidade. Porque eu não peco, talvez o pecado que você comete não é porque eu sou melhor que você, é porque eu assumi uma responsabilidade que você ainda não assumiu. Eu não disse ontem, a santidade é o endereço de Deus na terra? Então eu aceitei esse princípio. Se eu pecar, Deus perde seu endereço aqui. Mas se eu viver em santidade, Deus pode falar para você, procurar Ele em mim. Eu me torno a resposta da oração que você fez. Você pede a Deus algo e Deus diz, procure o Anderson. O Anderson é o meu endereço na terra. E isso é masculinidade heróica. Eu gosto de chamar assim. Masculinidade divina, masculinidade sacrificial, masculinidade heróica. Eu estendo a imagem do meu Criador na sociedade. Então, se cobre mais. Não fique nessa onda aí de graça barata. Eu sou salvo por obras, então Deus vai passar um pano pro meu adultério, pro meu pornô. Se cobra mais, macho. Vive uma vida de significado, uma vida digna, uma vida de valores elevados. Deus não merece só tuas enfermidades. A igreja é hospital, mas ninguém vai para o hospital para entrar em coma. A gente vai para o hospital para ser curado. Então ninguém vai para o hospital para ficar internado na maca, macho. Então você peca por enquanto, você erra por enquanto, muda essa vida, muda essa lógica, brother. Não fica aí nessa onda dessa teologia barata. Abraça logo o evangelho, a cruz e muda. Se pecou, decide não pecar mais. Se errou, usa o erro como parâmetro. Olha, meu primeiro casamento foi um fracasso.
Mas o segundo não precisa ser, macho. Por quê? Você casar 5 vezes, 10 vezes? Por que não aprende com o primeiro erro para fazer que o segundo erro não aconteça? Por que sempre ficar na defensiva? Você sabe como é. Não, eu não sei como é. Não sei. Assume, isso é belo. Não deu certo. A vida não é ciência exata. Deixa eu falar algo pra você. Você me vê radical em muita coisa, mas eu sou humano, irmão. Concebo a ideia que a vida não é ciência exata. Eu concebo a ideia que o seu primeiro casamento, o seu segundo casamento não deu certo. Mas não é por causa disso que o terceiro não pode dar. Porque as escrituras dizem que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que estão. Não é que visitam Cristo Jesus no culto de domingo. É que estão. E aqueles que estão em Cristo mudam de vida. Mudam de opinião. Mudam de visão. Muda de fruto. Muda de comportamento. E eu quero dar para você 2 exemplos de masculinidade. O homem que você precisa ser e o homem que você não deve ser. Isaías capítulo 39, se você tiver com Bíblia aí, gostaria que você abrisse. Isaías capítulo 39, verso 1. Aqui vai ser o exemplo do homem que você não deve ser. E o homem que você não deve ser é o rei Ezequias. Não imite o rei Ezequias, ele não é um homem bíblico, ele não é um homem cristocêntrico. Vamos lá. Nesse tempo, Merodach-Baladã, um bom nome para você dar para o seu filho, ó. Merodach-Baladã, eu acho que eu vou botar esse nome no meu 5º filho. Filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, cofre, né? A prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio, não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Em outras versões, Ezequias perguntou: vai ser agora esse juízo? E Isaías, o profeta, respondeu: não. Aí ele diz: boa essa palavra. E saiu. Então olha só, não sei se você percebeu, mas o verso 6 o profeta disse: eis que virão dias em que tudo que houver no teu palácio, isto é, tudo que os teus pais ajuntaram, playboy da vida, não dá valor ao que ele mesmo não sofreu para construir. Então por que Ezequias foi irresponsável com o legado? O profeta disse: tuas mulheres, teus tesouros, os teus filhos serão levados cativos para a Babilônia e se tornarão eunucos, serão castrados. Então ele disse: se não vai acontecer agora, eu ainda posso viver como um playboy espiritual
e não vai dar nada. Um playboy espiritual irresponsável hoje escolhe trair, escolhe pornô e o cara não entende que ele abriu um precedente de maldição para o filho. Deixa eu falar algo com você, cara. Quando você consome pornografia, não é apenas você que você está afetando. Aqui não é mística, não. Aqui é mundo espiritual. A Bíblia fala sobre uma guerra espiritual. Anjos e demônios, nesse exato momento, estão lutando pelo nosso destino eterno. Irmão, deixa eu falar algo para você. Você acha que é simples. Você acha que a gente está fazendo uma jornada de 7 dias de resgate de 7 princípios. Irmão, quando eu venho aqui e abro a Bíblia para me comprometer com a tua transformação, uma guerra começou. Então, olha só, eu saio daqui extremamente esgotado, exaurido. Então, olha só, hoje eu capotei. Então, imagina, você encostar e bum! Encostei no sofá, irmão, e adormeci metade do dia. E não é cansaço físico, não é apenas cansaço mental, é o esgotamento espiritual. Existem pesquisas científicas que provam que 1 hora de pregação da palavra de Deus cansa mais que 8 horas de trabalho braçal. Por quê? Porque quando você é um pedreiro, um trabalho braçal, você cansa seu corpo. Mas quando você prega a mensagem do Evangelho, 3 dimensões da tua existência estão em jogo. Teu corpo, tua alma, tua intelectualidade, tuas emoções e o teu espírito. Então, olha só, posto isso, quando você escolhe pelo pecado, você abre um precedente para essa guerra espiritual estar em desfavor dos teus filhos. Tu autorizou os teus filhos serem caçados pelas trevas. Isso aqui é muito sério. Por que que você tem que abandonar o pecado, meu amigo? Porque a sua decisão de hoje já está construindo ou destruindo a igreja dos seus netos. Daqui a 30, 40, 50 anos, a igreja que vai existir depende da escolha que você está fazendo agora. Não seja como Ezequias, que diz, vai ser agora? Não, então tá tudo bem. Vou continuar na minha irresponsabilidade. Então, olha só, você está seguindo um mentor, um pastor, um professor que teme a Deus. Quando eu digo que eu não peco talvez como você peca, mais uma vez eu digo, não é que eu me sinto melhor que você, mas eu me sinto numa responsabilidade que talvez não pesou sobre os teus ombros ainda. Eu não posso viver em pecado porque eu já estou comprometido com a igreja do meu neto, do teu neto. Deixa eu falar um negócio para você. Sua vida pode morrer no seu pecado. Sua vida, mediante as suas escolhas. Mas o teu neto ouvirá falar de mim. O teu neto irá ler os meus livros. O teu neto falará do meu amor por Deus, por Jesus. Esse é o motivo pelo qual eu decido não pecar. Porque eu quero que o teu neto fale do meu amor por Jesus. No século XXI, viveu um pastor com a cara tatuada chamado Anderson Silva, que viveu para a glória de Deus. Então eu não quero ser Ezequias. Eu não quero dizer que se exploda as próximas gerações. Eu vou viver o ápice do meu pecado, da minha liberdade. Eu estou na graça, não vai dar nada. Eu não sou definido por aquilo que eu faço, não é isso que os pregadores, os ursinhos carinhosos estão falando? Olha, você não é o que você faz, você é o que você faz sim. O que você faz define quem você é sim. Jesus Cristo disse que a árvore é conhecida pelo fruto. O seu resultado fala sobre o seu caráter. Não vem com esse papo furado que você não é o que você faz. Você é o que você faz sim, senhor. Mas deixa eu ir para um exemplo positivo, para você enxergar o que é ser um homem de Deus. Um homem comprometido com a glória de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 15,
verso 20. Verso 16, para a gente ganhar um pouco de contexto. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 16. Então, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com uma vara, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem e obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Você lembra que Jesus Cristo disse: quando te obrigarem a andar em 1 milha, anda 2. Então, o cidadão e o soldado romano poderia obrigar qualquer nação que tivesse sob o domínio de Roma a carregar suas cargas durante 1 milha. Aí Jesus Cristo disse: mostre que é crente, ande 2. Então, olha só, coisas importantes aqui. Simão Cirineu não estava interessado no que estava acontecendo naquele momento histórico. Olha, um tal de Jesus que se diz Messias, Filho de Deus, vai ser crucificado. Não tenho nada a ver com isso, irmão. Tenho que pagar meus boletos, eu vou lá na minha chácara, plantar, colher e seguir a vida. Não tenho nada a ver com isso. Está escrito que Simão passava, então ele não queria saber, ele não estava interessado, ele não estava envolvido, ele não estava vinculado a Jesus e à situação de Jesus. Ele vinha do seu campo, ele vinha da sua plantação, ele vinha do trabalho, ele vinha da lida. E ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, porque ele era obrigado, porque ele estava sob o domínio de Roma. Mas o que me chama a atenção no texto é que o Evangelho de Marcos foi escrito aproximadamente 60 a 70 anos depois da ascensão de Jesus. Então, 60 anos se passaram, né, da crucificação, da ressurreição e da ascensão de Jesus. 60 anos depois, Marcos escreve seu relato do Evangelho. E o que me chama a atenção é que ele colocou essa ênfase. Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Quando eu li isso aqui há 8 anos, meu Deus, que rema ele me deu. O importante do texto não é quem é Simão Cirineu, porque Marcos endereçou sua carta. Sua carta foi direcionada a alguém. Nesse direcionamento ao seu destinatário, a leitura aqui deixa claro que o leitor da carta de Marcos não sabia quem era Simão Cirineu, mas sabia quem era Alexandre Rufo. Eles foram citados porque, de alguma maneira, eram pessoas importantes aos destinatários da carta. Agora eu pergunto a você, macho velho, quem é Alexandre Rufo? Por isso, irmão, que a teologia coach não está transformando a gente. A gente quer o horóscopo do dia, mas não quer as sagradas escrituras. Tem que ler, tem que cavar, tem que ir atrás, tem que se comprometer com a mensagem. E, cara, meu Deus, eu fiquei eufórico. Quem é Simão, quem é Alexandre, quem é Rufo? E você vai para a Bíblia, você vai para a história, você vai pesquisar, porque isso aqui é muito relevante. Então, antes de partir para o ponto que eu quero ir, deixa eu falar algo para você. Hoje a sua vida pode não fazer sentido para você mesmo. Desanimado. Você me ouve nessa noite dizendo: caramba, bicho, tanta coisa pesada, como que eu vou começar? Como que eu vou sair desse buraco que eu me encontro? Como que eu posso dar um reset na minha vida, começar de novo, viver para a glória de Deus? Eu digo a você que é possível, amigo. Porque olha só, Simão Cirineu não estava com Jesus, não era de Jesus. Ele foi obrigado a carregar a cruz. Talvez nessa noite você está me ouvindo. Como eu começo, pastor Anderson? Sendo obrigado por mim a carregar
uma cruz, a carregar a sua cruz. Não precisa ser romântico, não precisa tintir Deus, não precisa ser espetacular. Você só precisa decidir. Eu quero começar, pastor Anderson. Eu quero começar. E estar aqui me ouvindo já é um início espetacular para a tua vida. Tua vida tem jeito, irmão. Os teus erros podem ser a matéria-prima para a gente recomeçar a vida. Você só precisa estar disposto. Simão foi obrigado a carregar a cruz. Você vai ver o quão espetacular a vida desse homem se tornou. Ele foi obrigado a carregar a cruz. Ele não foi voluntário dizendo, eu carrego a cruz, pode deixar comigo. Não, ele foi obrigado. Mas nesse empurrar Simão para uma realidade que ele não queria, transformou a vida dele. Você não vai ter músculos tomando coca. Você não vai ter uma melhor saúde deitado no sofá. Você precisa decidir, você está entendendo? Nem que essa decisão faça alguém te empurrar, faça alguém te obrigar. Mas não vem por osmose, não vem pelo tempo. Vem pela decisão, vem pela intencionalidade. Eu quero e eu vou me comprometer. E quando eu estiver desanimado, eu aceito que alguém vai me empurrar para um lugar que eu não quero ir, para uma tarefa que eu não quero executar. Simão foi obrigado a carregar a cruz. E nas cartas de Paulo, em um lugar ou outro, vai depender se você é um bom leitor, você vai encontrar Alexandre Rufo. Em Romanos, capítulo 16, verso 13, não precisa abrir, mas tome nota para você ir lá depois. Paulo disse, é o final da carta, né? Na hora das saudações finais. Paulo disse assim, ó, Romanos 16, 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que é mãe para mim também. Paulo não saudou Simeão, de Cirene. Talvez já estivesse morto, né? 70 anos depois. Se ele era já um homem adulto quando foi obrigado a carregar a cruz, ele provavelmente, quando Paulo estourou como apóstolo, ele já poderia estar morto. E a mãe ainda de Rufo estava viva. Então, há uma discussão teológica para saber se há essa conexão, se essa família é a família de Simão. Mas como eu sou poético, eu já quero concluir que sim. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que é mãe para mim também. Então, olha só, gente. O homem que foi obrigado, em Marcos, capítulo 15, verso 21, a carregar a cruz, se tornou um homem bíblico, um homem cristocêntrico que elevou o nível da sua família, converteu todos. Olha só, agora vamos romantizar. Simão de Cirene, obrigado a carregar a cruz do lado de um homem que está sendo incriminado como culpado, tendo o olhar de inocente. Um homem que vai morrer tendo o controle da morte. Então, Simão se converteu ao ser obrigado a carregar a cruz, porque ele olhava para aquele ser espetacular, majestoso, grandioso que Jesus é, sendo condenado como culpado com semblante de inocente, indo para a sua morte sem medo dela, porque ele é o autor da vida. Então aquilo, pum! Tocou, arrebentou, abriu o coração de Simão. E Simão se converteu. E ao se converter, decidiu ser o homem que foi criado para ser. Ao decidir ser o homem que foi criado para ser, ele convoca a sua esposa para que ela seja a mulher que ela foi criada para ser. E o casal, sendo quem deveria ser, a família apostólica, lembra ontem, chama os filhos para se tornarem a ser o que foram criados para ser. Mas o espetacular ainda não chegou. E eu quero encerrar com o espetacular. Que há controvérsias teológicas, mas eu sou romântico, irmão. Eu sou poético. Em Atos 13, está descrito o texto que o Espírito Santo de Deus manda separar Paulo e Barnabé para o ministério.
Paulo e Barnabé, sujeitos a uma igreja local, eram os garotos da vassoura, os diáconos, os caras fiéis, os guerreiros do reino. Atos 13:1 está escrito: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmão, eu fico emocionado ao ler isso aqui. Então, não sei se você pegou, tá no verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger. Cirene era uma cidade na época da África. Então, Simeão de Cirene, ou Simeão Cirineu, era um africano, era um negão. Aqui no texto, Simeão, chamado Níger, ou para o sobrenome Níger, quando você vai para o grego, que é a língua original do Novo Testamento, é um apelido. Então, Níger aqui corresponde ao negão de hoje. Então, olha só que glorioso, olha só que maravilhoso. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, o negão, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, orando e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Meu Deus! O homem que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo foi o homem que desceu óleo na cabeça do apóstolo que revolucionou as nações. O cara, irmão, ordenou Paulo ao ministério. E a primeira decisão de Simeão foi por Jesus, pela cruz. E depois da cruz ele se tornou um homem. Depois de se tornar um homem, se tornou um marido melhor, um pai melhor. Os seus filhos, Alexandre e Rufo, passaram a ser referência na igreja, por isso foram citados na carta de Marcos. Ele é pai do Alexandre e do Rufo. Então foi caras que viveram o evangelho, foram caras que fizeram a diferença. Mas isso aqui, irmão, é para fazer qualquer macho de Jesus chorar. O cara, provavelmente, isso aqui não há coerência teológica para dizer que é a mesma pessoa. Então, os estudiosos e os teólogos dizem sim, outros dizem não. Mas você acha que eu vou ficar de fora? Sim, é o cara, é o mesmo cara. Cara, o cara foi obrigado a carregar a cruz. Como você está sendo obrigado a se tornar um homem na marra. Resista. A gente botando o dedo na sua cara, chamando a um estilo de vida que você ainda não tem. Porque amanhã você pode ser aquele que desce o óleo na cabeça de um revolucionário do reino. Hoje você se sente um Zé Ninguém. Amanhã você pode ser um pai espiritual, sua esposa uma mãe espiritual, criando filhos para a glória de Deus. Sua casa pode se tornar uma extensão da igreja do Senhor Jesus. Você pode estar amanhã ordenando o envio de príncipes, princesas do reino de Deus. Por uma decisão. Eu vou reagir à minha obrigação de carregar a cruz. Vai ter momentos que a sua santidade não vai ser um deleite. Vai ter momentos que a sua santidade vai ser uma obrigação. Vai ter momentos que a sua obediência não é voluntária. Você vai ser obrigado a carregar a cruz. Mas não pense que é difícil ao olhar para o momento. Veja que é fácil ao olhar para o legado. Hoje está doendo renunciar a isso. Mas amanhã, a médio e longo prazo, vai fazer sentido. Hoje eu vou sofrer ao dizer não a essa situação. Mas o não que eu estou dizendo, além de construir a igreja do meu neto, vai repercutir para a eternidade.
Quantos milhares de anos não passaram e a gente aqui está falando de Simeão? Isso é masculinidade. Por isso que eu perguntei para você, se você morreu hoje, você vai fazer falta? Porque fazer falta diz respeito à história que você escreveu. Então, como eu disse no início, irmão, masculinidade é um tema profundo, há muito mais coisas para falar sobre isso. A CAF está recheado de conteúdos, há um curso dentro da plataforma só desse conteúdo sobre masculinidade. E Deus me deu essa porção de me especializar na formação de homens para a glória de Deus. E a gente tem tratado isso dentro da CAF com muita dedicação e maestria, tá bom? Então, como a gente disse nos 2 primeiros dias, a gente em breve vai abrir sim as vagas para quem quer fazer parte da CAF. Só ontem, milhares de pessoas perguntando quando? Porque as pessoas ficam eufóricas. Eu não quero que você fique eufórico, entrar por euforia. Eu quero que você entre por compromisso. Eu quero me comprometer com a mensagem, com o conteúdo, porque eu quero mudar de vida. Então aqui a gente não quer oba-oba não, gente que quer vir para a plataforma por status. Não, eu quero gente que entende que nós estamos mudando padrões na nossa nação. Então se você não é essa pessoa, você não é bem-vindo na plataforma. Eu quero compromisso com o conteúdo, compromisso com aquilo que eu estou buscando em Deus para ensinar você, tá bom? Mas fique tranquilo que nos próximos dias a nossa equipe vai avisar como vai ser, quando vai ser a abertura das vagas para você entrar na CAF, tá bom? Então amanhã vai ser tão espetacular quanto foi hoje, amanhã vai ser o resgate do princípio da feminilidade, pontuando que não é conteúdo apenas para mulheres. Vocês homens, principalmente, precisam estar aqui. Amanhã a gente vai falar um pouco também sobre feminilidade tóxica. Existem mulheres que não merecem o homem que Deus as deu. Então aperta o cinto que amanhã o bicho vai pegar pro seu lado, viu, minha irmã? E amanhã, qual que vai ser a tarefa do princípio da masculinidade? Acaba que ele vai ficar restrito aos homens, as mulheres não vão conseguir. Eu preciso que vocês listem seus itens de arrependimento. Às vezes você tem que pedir perdão a alguém, a esposa, a uma antiga mulher que você feriu. E você vai fazer isso. Você vai entrar em contato com pessoas que a tua não masculinidade bíblica fez mal. E você vai dizer para essa pessoa que você é ou você decidiu se tornar uma nova pessoa, um novo homem. E essa decisão por um novo homem envolve pedir perdão a essa pessoa que você feriu. Se essa pessoa é a tua esposa, irmão, pega uma bacia com água, uma toalha e se arrependa lavando os pés dela. E se preparem para a revolução. Muitos de vocês, quando eu abro a caixa de perguntas da CAF, falam: obrigado, macho, eu confessei meu pecado e a gente voltou a viver a melhor fase da nossa vida. Então não tem progresso com ocultação de pecado. Pecado precisa ser confessado para quem você feriu na prática do seu pecado. Não há arrependimento para Deus e nem para sacerdote. Envolve? Envolve. Existem pecados que precisam ser mentoriados. Pastor, tem algo complexo que eu preciso confessar. Sim, um pastor, um mentor pode fazer isso com você. Mas se não é tão drástico que precisa de alguém que te ajude nesse processo, confissão é vida. Abandono de pecado envolve confissão. Ah, mas eu estou arrependido com Deus. Mas Deus não é casado com você, Deus não é tua namorada e Deus não é a tua noiva. É para a pessoa que você pecou contra que você precisa fazer essa confissão. E essa é a tarefa de amanhã, tá? Reforçando novamente a necessidade de se expor aos 7 princípios, tá? Não é ouvir um e não ouvir todos. Por isso que hoje foi de homens, mulher tem que ouvir. Amanhã é de mulher e homem tem que ouvir. Tem que se expor ao conteúdo todo, senão não faz sentido e você está fazendo eu perder meu tempo aqui, ok? A gente vai fazer o sorteio agora da vaga da CAF. Ontem a gente pediu para você ir lá
falar sobre a revelação, o insight que você teve, marcar 3 pessoas e você vai ganhar o bônus de fazer parte da CAF por 3 meses, sem pagar nada. Então a gente vai fazer o sorteio e eu vou avisar o ganhador daqui a 1 minuto, mais ou menos, tá bom? Então olha só, quem está cadastrado nos grupos do WhatsApp, permanece lá, que eu vou entrar lá com um número pessoal meu para tirar dúvidas de vocês. Então se prepare para tirar dúvidas desses 3 princípios que você ouviu e teve coisas ali que fez sentido, outras não. Já engatilha suas perguntas, eu vou lá entrar no seu grupo de WhatsApp e você vai poder interagir comigo fazendo as suas perguntas. Mas seja claro no tema. Não pergunta, tatuagem é pecado, Adão tinha umbigo. Não, é do tema, é do assunto. Não seja prolixo, tá bom? E aí, Nébias? Aleluia! Olha só, o ganhador é... Ah, tá, porque o primeiro e o segundo foi eliminado, né? Ok. Então, só, o ganhador, o Facebook é leh.ds. Então não dá nem para ver o nome da pessoa. Ela colocou aqui o insight que ela teve. Família é a célula apostólica do reino de Deus. É como o reino de Deus se replica. E ela marcou o Plínio, a Leda e o Luiz Pésia. A gente vai postar aqui o print do ganhador. Então você vai lá e entre em contato com a gente. A vaga é sua e você já faz parte da CAF por 3 meses, sem necessitar fazer inscrição nem pagar nada, tá bom? Então é isso, meu povo. Felicidade demais estar aqui com vocês nesses 7 dias. Isso me emociona. Eu fiquei emocionado de ver todo o feedback que vocês deram ontem ali nos comentários de vocês. E a gente se vê aqui amanhã às 21 horas depois do culto, tá? Vou ministrar no culto aqui da igreja local às 7 horas. Então, às 9 horas, a gente está de volta amanhã para o 4º princípio. Ative sua feminilidade. A gente se vê, tá? Um beijo. Fique na paz do Senhor.